As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós sabemos e já estudamos, inclusive em um dos estudos da escatologia consumada, que essa matéria que é a carne, é o resquício de Adão que nós temos, essa matéria vai para o pó, obviamente, e de lá ela não sai. Por quê? Porque a carne, essa carne e o sangue, segundo o apóstolo Paulo, não podem herdar o reino de Deus. Tá? Então, essa matéria ela vai para o pó, como diz a palavra, e lá permanece. A promessa é que nós habitaremos em um novo corpo. Não é este corpo melhorado, é um novo corpo. Tá? Não existe promessa para este corpo aqui, esse mesmo corpo ser melhorado, transformado. Mas, Cristiano, como que não há? A Bíblia fala de transformação. Na escatologia consumada, nos estudos, há um estudo ali que explica muito bem isso. Tá? Essa matéria é Adão. Adão recebeu uma sentença de morte. Tá? Se pecar, certamente morrerá. Então a morte está na matéria. Entendeu, né? Como eu disse, eu não vou me aprofundar, já explicamos isso em outras oportunidades, eu vou só dar uma palhinha, um entendimento inicial. Então, essa matéria vai para o pó e lá ela fica. E nós sabemos disso, Jesus, obviamente, sempre soube disso. Tá? E Jesus, inclusive, foi a única exceção nesse sentido. Nós também explicamos isso lá na série de estudos de escatologia consumada. Assista lá que você vai entender. Muito bem. E nós sabemos que o Espírito, e depois eu vou me aprofundar também nesse conceito, é um elemento divino e Espírito não morre. Observe bem isso. Ah, mas irmão Cristiano, eu já te ouvi falar sobre a morte do Espírito, sobre a ressurreição espiritual. Deixa eu explicar isso. Veja bem. O Espírito não morre no mesmo sentido da alma, né? Porque a alma morria antes da cruz, a alma dos filhos de Deus. Eu já vou chegar lá. A morte da alma é a não existência, é destruição. Tá? O Espírito não tem esse tipo de morte, porque o Espírito, na verdade, não deixa de existir. Eu pergunto para você, o que Deus é? A palavra diz o quê? Deus é Espírito. Não é isso? Se o Espírito morresse no mesmo sentido que a alma morria, ou seja, se o Espírito fosse para a não existência, Deus também morreria. E nós sabemos que Deus não morre. Então, sendo o Espírito um elemento divino, ele também não morre neste sentido. A morte do Espírito que nós falamos era a inoperância do Espírito antes da cruz por causa do pecado. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a primeira ressurreição, ele fala assim, ó, o Senhor nos vivificou, né, estando nós mortos em pecados e delitos, fomos ressuscitados com Ele. Ele está se referindo ao Espírito em que sentido? Porque antes da cruz, eles eram totalmente dominados pela carne. No contexto, Paulo fala, olha, nós éramos dominados pelas vontades da carne, seguíamos a carne. Por que Paulo fala isso? Porque o Espírito estava morto, entre aspas, ou seja, inoperante. O Espírito, por causa do pecado antes da cruz, ele não atuava. Então eles eram totalmente dominados pela carne. Esse é o ponto de Paulo. Com a ressurreição de Jesus, houve a chamada primeira ressurreição, que foi a ressurreição espiritual, onde o Espírito, por causa do fim do pecado, passou a ser atuante, inclusive recebendo a presença do Espírito Santo nele. O Espírito Santo, abençoados, habita em nosso espírito. Eles são um só, né? Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nosso espírito é um com o Espírito do Senhor. Só que antes da cruz não havia isso. Então, o Espírito estava morto. Mas é um morto entre aspas. Não é morto de não existir. É morto de não operar. Está claro isso? Quando Jesus ressuscitou, então o Espírito foi vivificado. Então, o Espírito passou a ser atuante. Então, passou a haver a possibilidade de o povo ser guiado pelo Espírito. Antes da cruz eram guiados apenas pela carne. Tá? Mas o Espírito ele não morre nesse sentido de deixar de existir. Então veja, a carne deixa de existir, que é a matéria. E o Espírito nunca deixa de existir. Então, quando Jesus disse jamais perecerão, ele está falando de quê? Pensa bem. Qual é o sentido dele prometer que o Espírito nunca pereceria? Isso não faz sentido. Faz sentido? É só você raciocinar.
Repito, o espírito não morre, né? O espírito nunca perece. Então, para que Jesus iria prometer que eles não pereceriam? Pensa bem. Por que Jesus prometeria isso para o espírito? Jamais perecerão. Isso seria redundante, porque o espírito realmente não perece. E também seria uma mentira de Jesus se ele estivesse se referindo à carne. Porque a carne tem que perecer. Carne é Adão, a matéria no caso, né? Então, quando Jesus disse jamais perecerão, ele está falando de quê? Da alma, obviamente. A promessa é para a alma.